Amém? Vamos estar lendo somente o versículo 11 que diz assim: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Podem vos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Saul, Davi e Salomão foram reis de Israel. E no período de Saul, Davi e Salomão, nós vamos ver que a nação de Israel era uma só. Logo após a morte de Salomão, aproximadamente no ano de 930 a.C., a nação de Israel é dividida, Reino do Sul e Reino do Norte. A história vai nos contar, e a Bíblia também vai nos relatar, que o Império do Sul, o Reinado do Sul, se rende aos seus próprios deleites, ficam rendidos aos seus próprios pecados, aonde Deus, de uma forma de julgar o povo, a vara de Deus, Deus levanta outra nação para punir o povo de Israel. Levanta outra nação para provar aquele povo que Deus é justo. Levanta os sírios e aquela região do Império do Sul é levado ao cativo pelos sírios. Nós vamos ver também que a região do Norte, de vez de aprender com os erros da região do Sul, eles cometem os mesmos erros. Alguns historiadores vão falar que são maiores do que do Império do Sul. A Bíblia diz que eles se voltam contra Deus, se deitando aos seus próprios deleites, ficam rendidos, adorando a deuses estranhos. E a Bíblia vai nos contar que, segundo Crônicas, capítulo 36, Deus usa profetas para profetizar e alertar aos homens daquela região, das tribos de Judá e de Benjamim, para provar, para alertar aquele povo para não pecar, pois Deus havia prometido coisas grandes, mas eles decidiram a se render aos seus próprios deleites, e aqueles homens estavam cegos por causa do pecado, que a Bíblia diz que eles zombavam daquelas pessoas, dos profetas, dos homens de Deus, quando se levantavam para profetizar, para alertar aquele povo. A Bíblia diz que eles zombavam, e assim aconteceu, assim como aconteceu com o Reino do Sul, aconteceu com o Reino do Norte. A Bíblia fala que os babilônicos levam aquela região do norte ao cativo, ao exílio. E é o que é interessante, que na história vai nos mostrar que aquele povo, e alguns historiadores também vão dizer, que aquele povo tinha uma esperança. Eles acreditavam que a aliança que Deus fez com ele era uma aliança de fidelidade, de esperança, aonde essa aliança não estava na carne, pois a putrefação logo após a morte não poderia alcançar. Eles acreditavam que essa esperança estava dentro dos ossos. Eles acreditavam que a esperança, a vida, não estava na carne. Essa aliança de fidelidade não estava na carne, mas sim dentro dos ossos. O que é interessante que nós vamos ver durante o percurso histórico, que aquele povo no exílio da Babilônia, eles não enterravam os seus mortos. A Bíblia e a história vai nos contar que eles pagavam pessoas para pegar uma pessoa que morreu. Por exemplo, se alguém da minha família morresse, eu sendo israelense, segundo a lei eu não poderia tocar em um cadáver, então eu pagava alguém para levar para fora da cidade, para fora do exílio, e colocava no meio de um vale. E lá a família se reunia e observava aquele corpo. Veja bem, a esperança estava nos ossos, e a esperança que eles acreditavam era tanto, que eles acreditavam que ao terceiro dia aquele morto poderia reviver. E eles ficavam numa distância de 50 metros observando aquele corpo. A qualquer momento poderia reviver. A qualquer momento, dentro do prazo de 3 dias, poderia reviver aquele corpo.
E a história vai nos contar que o chefe da família ficava na distância de 50 metros observando. Chega ao primeiro dia, vinha uma ave chamada corvo, pousava sobre aquele corpo morto, furava os olhos dentro do crânio, comia a massa cefálica, ao ponto que aquela massa saía pelos ouvidos e pelo nariz, e a família observava de longe, não podendo se aproximar, sem poder fazer nada, acreditando que vai acontecer algum milagre, acreditando que o milagre ia acontecer, pois ao terceiro dia poderia ressuscitar. Chega no final do primeiro dia, vem o segundo dia. Logo pela manhã, vinha uma águia, rasgava o seu peito e comia toda a parte que estava dentro do corpo, arrancando os pulmões, arrancando os órgãos internos, todas as vísceras, restando somente a carcaça. Chega no finalzinho do segundo dia, vem a hiena, come, arrancando a pele, arrancando toda a parte da musculatura, restando somente os ossos, somente o esqueleto. Enquanto isso, a família observava, dizendo: ainda há esperança. Sem carne, sem nada, mas resta ainda os ossos. A vida está dentro do osso. Vai acontecer o milagre. Chega ao terceiro dia. A Bíblia diz que Jeremias vai contar sobre isso. Ele fala de uma ave chamada quebrantoço. Essa ave tem um bico tão poderoso, tão forte, que ela pousa sobre os restos mortais daquele cadáver, quebra os ossos e come toda a medula. Lembra? A esperança, a vida estava dentro dos ossos. E aquela ave vem quebrando tudo e comendo a esperança que eles tinham. E segundo a história, a Bíblia também nos conta que, enquanto isso, o vale ia se enchendo de ossos, ia se enchendo de ossos, a tal ponto que aquela família perde a esperança. E no Salmo 137 vai nos contar que eles descem à margem do rio Babilônio. Lembra da história de Israel? Quando o povo de Israel está perante o mar vermelho. Veja bem, ele está perante o mar, aonde Deus abre o mar e faz aquele povo passar. Agora ali Deus assina a liberdade de Israel. Mas agora no Império Babilônico, em meio cativeiro, meio exílio, eles estão diante de um rio aonde mostra o seu sofrimento, aonde mostra o seu povo cativo, aonde não há esperança mais. A vida já não existia mais para aquele povo, ao tal ponto que a Bíblia nos conta que eles começavam a chorar e perguntavam dizendo: por que tu choras? Com saudade do teu filho? Saudade do teu pai? Não, estamos com saudade de Sião, estamos com saudade de Jerusalém. Canta aqueles cânticos bonitos de Sião, mas como é que nós poderemos adorar a Deus longe de Jerusalém? Salmo 137 vai nos contar isso. Como é que nós vamos adorar a Deus longe de Jerusalém? Eles não estavam querendo, se referindo a dizer simplesmente pelo local de Jerusalém, mas Jerusalém representava o lugar de adoração a Deus, e para aquele povo um lugar de esperança e de libertação, de liberdade. Eles choravam dizendo: saudade de Jerusalém, vamos adorar, mas nós não podemos, estamos longe. Só que no meio do cativeiro, no meio do exílio, Deus levanta os seus remanescentes. Aquele povo estava sem esperança, e o salmista nos escreve dizendo que eles penduravam as harpas no salgueiro, como queria dizer: nós não podemos mais adorar. Aí Deus levanta os seus remanescentes, que adora a Deus não importa a situação.
Não importa se estiver no meio do cativeiro, não importa se estiver no meio de terras estrangeiras, aqueles remanescentes se levantam dizendo: ó Jerusalém, como se esquecer de ti, que a língua se apregue no céu da minha boca, se eu se esquecer de ti. Jerusalém, alegria, a minha alegria maior. Aí eles emendam o Salmo 138 dizendo: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti nós cantaremos louvores, louvores, aleluia. A ti nós cantaremos louvores. Não importa a situação, não importa a situação que você esteja passando. Eu não sei a situação, se é dentro da família, se é dentro de você, ou um projeto falido, ou a esperança que você não tem mais. Não importa como você chegou, mas não deixe de adorar a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Kainan, mas eu estou longe de Sião, eu estou longe de Jerusalém, ou seja, a minha esperança já se acabou. Mas é um Deus que se levanta quando o seu povo começa a adorar. A história nos conta, pastor, que a adoração é tão poderosa, que quando o povo de Israel saía à peleja, e eles perdiam a peleja, estavam perdendo a guerra, aí eles mandam chamar os levitas. Aí os levitas vinham com a arca cantando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, a qual nós não temeremos. Ele faz cessar as guerras, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros do fogo, e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E através da adoração do seu povo, Deus dava vitória sobre o povo de Israel. Através da tua adoração, Deus dá vitória. Através da tua adoração, Deus visita os teus familiares. A hora já chegou. O próprio Cristo falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia.